Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Café com Leitura e Você. Vamos hoje ao capítulo de número 2 do livro Criação de Riqueza, escrito por Paulo Vieira. E aí, vocês já fizeram o exercício do capítulo 1? Vamos ao capítulo 2 hoje. Capítulo 2. As 6 armadilhas da riqueza. Pessoas inteligentes aprendem com seus erros, mas os mais afiados aprendem com os erros dos outros. Você não pode viver tempo suficiente para cometer todos os erros você mesmo. Isso foi escrito por Eleanor Roosevelt. Número 1. Guardar dinheiro para os dias difíceis. Começa este capítulo com uma pergunta muito importante. É ou não é importante guardar dinheiro para os dias difíceis? Você responde sim ou não. Se sua resposta foi sim, você caiu na armadilha do dinheiro para os dias difíceis. Como você já sabe de cor e salteado, são nossas crenças que direcionam nossa vida e nossos resultados, e lutar contra elas é uma batalha perdida antes mesmo da luta. Quando você toma a decisão de guardar dinheiro para os dias difíceis, está em primeiro lugar dizendo para seu cérebro que os dias difíceis virão. A segunda mensagem subliminar é que você precisará desse dinheiro guardado para gastar nesses dias difíceis. E como todo pensamento ou comportamento repetidos insistentemente acabam virando uma crença, costumo dizer no curso Método CIS que as crenças são autorrealizáveis. Como um passe de mágica, surge um problema e lá se vai todo o seu dinheiro guardado. Por ignorar os mecanismos mentais, o poupador para dias difíceis diz: ainda bem que venho guardando esse dinheiro há 10 anos. Como estaria a minha vida agora se eu não tivesse guardado essa quantia para resolver esse problema? Na verdade, se não tivesse o dinheiro para os dias difíceis, provavelmente o problema não teria acontecido. O que o poupador para os dias difíceis não percebeu foi que ele repetiu uma autossugestão que produziu uma realidade. Descrevo como isso funciona na sequência abaixo. 1. Primeiro, esperar por dias difíceis. Segundo, poupar dinheiro para esses dias. Terceiro, produzir ou atrair dias difíceis. Quarto, gastar dinheiro com dias difíceis. O sucesso não está apenas no que fazemos, mas também no porquê e no como fazemos. Não há problema em ter dinheiro guardado e usá-lo eventualmente em uma emergência. O problema está em quando se estabelece uma meta de ter dinheiro para os dias difíceis. Que tal estabelecermos objetivos de termos 10 milhões de reais para comprar a casa dos sonhos, realizar a viagem dos sonhos ou montar um negócio e, se for necessário, usar seu dinheiro para o que quiser, até para resolver um problema em um dia difícil? Há 3 anos, durante o curso Coaching for Money, uma senhora me relatou que sua vida era a repetição de problemas e que ela sabia que se não tivesse problema no fim do ano, teria problema no ano seguinte. E por isso ela passava o ano todo juntando dinheiro para os imprevistos. Em seguida, ela relatou a advertência que sua mãe fez durante toda a vida, até no leito de morte. Minha filha, esteja preparada porque a vida é difícil. Quando você menos espera, os problemas surgem. Seguindo a crença em forma de comando dado pela mãe, houve um ano em que seu filho bateu o carro e ela teve de pagar o tratamento dele e da outra pessoa envolvida no acidente. No ano seguinte, a sala e a cozinha de sua casa pegaram fogo. No outro ano, seu marido adoeceu e passou 6 meses sem trabalhar como representante comercial e por isso ficou 6 meses sem ganhar dinheiro. E como ela mesma disse, graças a Deus eu tinha minhas economias para esses dias. Depois que ela aprendeu o poder das crenças, passou a ter dinheiro para realizar seus sonhos, para comprar uma casa maior, para viajar, para aumentar sua previdência privada e qualidade de vida futura. Em março de 2016, essa senhora estava no aeroporto de São Paulo em conexão para a Itália, quando me viu e veio falar comigo. Era uma fala cheia de gratidão e de conquistas, e logo ela me narrou toda a sua história, que eu nem me lembrava mais. Então perguntei: como está a sua vida hoje? Foi quando ela disse que desde que havia parado de guardar dinheiro para os dias difíceis, sua vida mudou completamente. Como ela própria falou, agora é só bênção. Mudei de casa, estou fazendo minha segunda viagem internacional,
Meu filho, que antes me dava muita dor de cabeça, está trabalhando. Meu marido está ótimo. E você? Ainda pensa em guardar dinheiro para os dias difíceis? Segundo, ficar rico pelo sentimento errado. Quando uma pessoa busca a riqueza por sentimentos certos, tanto a jornada do enriquecimento como a chegada até o sonhado pote de ouro são sempre benéficas. Porém, quando alguém busca se tornar rico pela raiva do que viveu no passado, pelo medo de viver as limitações e frustrações da pobreza novamente, ou quando busca a riqueza por autoafirmação para compensar o sentimento de inferioridade, não só a jornada do enriquecimento é muito dura, como também a conquista da riqueza não fará nada ser feliz. Não apenas por ser o coach mais bem remunerado do país, mas também pela vivência de mais de 10.800 horas de sessões individuais de coaching, conheci muitas pessoas ricas. De todas elas, pelo menos 50% já haviam sido pobres. Com isso, comecei a identificar dois tipos de pessoas ricas: as felizes e as infelizes. As felizes eram simples e julgavam as outras pessoas não pelo que tinham, mas pelo que eram. Os ricos felizes não apenas eram gentis, como não estavam interessados em ostentar ícones de riqueza, como bolsas caras, relógio de ouro, carros, etc. Já os ricos infelizes eram vaidosos, arrogantes, confiavam em suas riquezas mais do que em Deus, avaliavam as pessoas por suas posses e não pelo caráter. Para completar, os ricos infelizes se esforçavam para mostrar seus relógios, carros e casas como uma forma de autoafirmação. Como coach, observando esses grupos mais de perto, percebi de início as motivações que levaram essas pessoas à riqueza. Invariavelmente, eram os mesmos fatores que lhe fizeram buscar a riqueza: raiva de um passado de limitação. Nos meus estudos e pesquisas, percebi que muitas pessoas de classe alta e da classe média também se sentiram pobres e limitadas na vida. Isso se deu por terem sido ultrajadas, humilhadas, agredidas ou abandonadas pelos pais. De maneira consciente ou inconsciente, elas se sentiram pequenas, desvalidas e juraram a si mesmas nunca mais passar por aquilo novamente. Essas pessoas viram no dinheiro, o poder do dinheiro, uma forma de estar no controle de tal maneira que não vivessem novamente as dores do passado. Vi outras pessoas buscando a riqueza por medo. Medo da privação, da humilhação, da limitação, medo de não ter o suficiente para ajudar. Quando essas pessoas enriquecem, passam a ter medo de perder sua segurança financeira e, por isso, trabalham muito além do necessário ou se tornam pessoas avarentas e egoístas. Em geral, tornam-se capazes de beneficiar apenas a si mesmos com as suas riquezas ou não usufruem de todas as possibilidades que o dinheiro lhe oferece. Conheci um homem que tinha mais de 80 mil reais em rendimentos mensais de imóveis. Por mais estranho que pareça, ele não tinha todos os dentes e se vestia como um maltrapilho. As palavras férias e lazer, para si ou para a família, não existiam em seu vocabulário. A frase que repetia todos os dias é que trabalhava sem férias desde os 9 anos de idade, por isso ficou rico. Vim do nada e hoje estou aqui. Quem brinca fica pobre, dizia ele. O terceiro erro para se tornar rico é a autoafirmação, ou seja, usar o dinheiro e o que ele proporciona para se mostrar alguém melhor do que de fato acredita ser. A cabeça dessa pessoa pensa mais ou menos assim: já que não sou assim tão bom, vou comprar roupas de grife e assim vão me ver como uma pessoa melhor do que eu acredito ser. Ou então, como me vejo feia e sem valor, vou comprar esse carrão ultra esportivo para que eu me torne mais bonito ou valoroso, aonde eu for. Ou quem sabe, como não sou ninguém, vou comprar esse relógio de ouro e assim todo mundo vai me dar mais atenção. A solução, em primeiro lugar, é entender os motivos emocionais de se tornar rico e humildemente reconhecer os prejuízos que isso causa. Em segundo lugar, é estabelecer o motivo certo. Que tal querer ser rico para realizar seus objetivos profissionais? Que tal ser rico para conquistar seus sonhos mais ousados? Ou então ser rico para morar na casa dos seus sonhos?
ou ser rico para ajudar muitas pessoas com escolas, creches e hospitais. Queira ser rico pelos motivos certos e tudo será mais fácil. Terceiro, confundir pessoa física com pessoa jurídica. Isso para empreendedores. Pessoas realmente sábias financeiramente não são tão ricas quanto suas empresas. Já as pessoas sem sabedoria financeira mantêm a si e ou as suas empresas ricas. Estranhamente, é muito comum empresários que roubam as próprias empresas, sangrando caixa todos os dias com retiradas para pagar suas contas próprias. São pessoas desorganizadas, irresponsáveis e péssimas gestoras. Elas pagam as contas da empresa com seu cartão de crédito e a empresa paga o seu carro de uso pessoal, suas roupas e suas viagens. A mistura das contas da pessoa física com a pessoa jurídica não apenas gera problemas tributários que em algum momento vão aparecer, como também faz o empresário crer que o que está no caixa da empresa pertence a ele. Mas isso não é verdade. O dinheiro que está no caixa da empresa pertence aos funcionários, aos fornecedores e ao governo. O proprietário possui mensalmente, após o seu prolabore, e no final do exercício fiscal, ele recebe os lucros, se houver, é claro. Quando o proprietário mexe no caixa da empresa, ele se torna um falso rico, vivendo fora dos seus termos, confundindo o caixa da empresa com sua carteira. Então esse padrão comportamental dura até a chegada da primeira crise, quando as pessoas físicas e jurídicas quebram e a pobreza e a limitação se instalam quase sempre de forma irremediável. Inicie hoje um processo de profissionalização da sua empresa. Contrate a melhor consultoria organizacional, mesmo que aparentemente você não possa pagá-la. Além disso, como eu ensino no curso Business High Performance, se houver um funcionário que mesmo com treinamento e feedback continua sem dar bons resultados, pergunte-se, eu contrataria essa pessoa hoje? Repense assim e se esse colaborador deve continuar na empresa. E, sobretudo, saia da zona de conforto e aprenda o que você precisa aprender para ser um ótimo gestor. Quarto, a achar que não tem muito a aprender. Enriquecer é uma ciência exata composta de 3 variáveis: renda mensal, poupança para investir e rentabilidade sobre os investimentos. Assim, os ricos são aqueles que dominam o saber nas 3 variáveis. Eles precisam saber como aumentar sua renda, como poupar o máximo do que ganham e, por fim, precisam ser expert em investimentos. Se você não está disposto a dedicar tempo para aprender essas 3 variáveis, suas únicas chances de ser rico serão receber uma herança considerável de seus pais, casar-se com alguém que domine as 3 variáveis ou ganhar uma fortuna na loteria. Então, se você não é um herdeiro, não se casou com comunhão total de bens com um mega milionário e também não ganhou na loteria, mas quer prosperar financeiramente, terá que trilhar o caminho do conhecimento nas 3 áreas. Porém, quero fazer um alerta sobre todo o processo de aprendizagem. O erro e a dúvida são etapas fundamentais em qualquer processo de construção do saber. Desse modo, você começa a perceber que a jornada do enriquecimento não é linear. Nela haverá idas e vindas, tropeços e paradas. Esteja preparado e disposto a não parar no meio do caminho diante das adversidades, como os perdedores fazem. Sua capacidade de continuar aprendendo sem desistir é que fará de você um milionário. Tenho certeza de que você não nasceu sabendo andar, falar ou escrever. Também tenho certeza de que esse aprendizado não se deu da noite para o dia. Olhando para o meu filho mais novo, quando ele tinha 1 ano, vi como era árduo e processual aprender a andar. O mais comum é a criança primeiro aprender a sentar, depois ela engatinha. A fase seguinte é ficar de pé com a ajuda da grade do berço. Depois dessa fase, ela começa a experimentar os seus primeiros passos, porém, eles vão acompanhados de quedas e tropeços e de vez em quando de um galo na testa. Com o enriquecer ocorre o mesmo. Para uns que tiveram ótimos professores na infância, pode ser algo bem natural. Outros, porém, terão de primeiro desaprender muito do que aprenderam para depois aprender a dar os primeiros passos na direção do enriquecimento. Lembre-se, o que você não tem é pelo que você ainda não sabe.
pois se soubesse, já o teria. Então seja humilde o suficiente para reconhecer que sabe muito pouco e vá em busca do que lhe falta. Na minha empresa temos cerca de 15 consultores externos nos orientando, cada um na sua expertise. Quanto a mim, faz 18 anos que leio 4 livros por mês, sem contar o pós-doutorado e outros cursos. A vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer. Quem disse isso foi Bob Knight. Quinto, parar no meio da jornada do enriquecimento. Falando em não desistir, enfrentar as diversidades, aprender em qualquer situação e, sobretudo, chegar ao seu objetivo, Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, tem muito a nos ensinar. Afinal, foi ele o grande responsável pela resistência ao avanço nazista e pela vitória. O que temos a aprender com ele? O que ele fez que podemos aplicar no nosso sucesso financeiro? A resposta é sua mentalidade. Uma mentalidade de sucesso incondicional. A determinação de fazer o que tem que ser feito em qualquer situação. Coragem de olhar a adversidade adiante e mesmo assim seguir em frente. A seguir, transcrevi palavra por palavra do que foi considerado o discurso mais marcante do século XX. No dia 4 de julho de 1940, Winston compartilhou com a Inglaterra e o mundo sua visão e a determinação de vitória na guerra que já durava mais de um ano. O discurso dele de 4 de julho de 1940 foi esse. Pessoalmente, tenho plena convicção, plena confiança de que, se todos cumprirem o seu dever, se nada for negligenciado e todos os arranjos forem feitos como de fato estão sendo feitos, provaremos que somos mais uma vez capazes de defender nossa ilha. Mostraremos que somos capazes de enfrentar a tempestade da guerra e sobreviver à ameaça da tirania e, se necessário, lutaremos durante anos e, se também for necessário, faremos isso sozinhos. De uma maneira ou de outra, é isso que vamos fazer. Essa é a vontade de Vossa Majestade e de cada homem. Essa é a vontade do Parlamento e da nação. Defenderemos até a morte nosso solo, ajudando uns aos outros como bons camaradas no máximo de nossas forças. Nós iremos até o fim. Lutaremos na França. Lutaremos nos mares e nos oceanos. Lutaremos com crescente confiança e crescente força no ar. Vamos defender nossa ilha a qualquer custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos locais de pouso, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas e nunca nos renderemos. E embora eu não acredite nisso em nenhum momento, se esta ilha ou uma grande parte for subjugada ou estiver faminta, nosso império, além de mar, armado e guardado pela esquadra britânica, continuará lutando até que no tempo de Deus, o novo mundo, a América, com toda a sua força e seu poder, caminha adiante para o resgate e a libertação do velho mundo, que é a Europa. Entendo porque esse foi o discurso do século e porque ele, sozinho, durante 2 anos, freou o avanço de Hitler. Esse discurso traz a mentalidade daqueles que vencem, daqueles que vão além e fazem diferença no mundo. E é justamente essa mentalidade que as pessoas se tornam e permanecem ricas. Em 2006, enquanto passava por dificuldades financeiras, decidi verdadeiramente ser rico. E não apenas bem-sucedido, como já vinha sendo. Quando de fato tomei essa decisão, resolvi me apropriar do teor do discurso dele. De forma adaptada, fazer o meu próprio discurso da vitória financeira. A seguir, esta é a minha versão do discurso da vitória. Discurso de Paulo Vieira em 30 de agosto de 2006. Pessoalmente, tenho plena confiança de que, se eu fizer o que tem que ser feito, nada for negligenciado e todos os planos foram postos em prática, como de fato estão sendo feitos hoje, provarei mais uma vez que sou capaz de prosperar. Mostrarei que sou capaz de enfrentar as tempestades financeiras e de sobreviver às ameaças de um mundo super competitivo. E mesmo assim, vencerei. Serei rico, pleno e próspero. E se necessário, trabalharei e estudarei durante anos. E se também for necessário, farei isso sozinho, sem a ajuda de ninguém. De uma maneira ou de outra, é isso que eu vou fazer.
vencer financeiramente em todas as áreas da minha vida. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para cada um dos meus familiares que me amam. É vontade e determinação que pulsam no meu coração. Defenderei a todo custo o meu direito à vida abundante e farei parcerias éticas e bem-sucedidas, às quais me dedicarei com toda a força. Sei que irei até o fim fazendo o que me dá prazer e também o que não dá prazer. Trabalharei de dia e de noite se necessário. Trabalharei com crescente confiança no trabalho e no aprendizado. Vou aprender a qualquer custo e me tornarei perito, simplesmente o melhor no que faço. Aprenderei lendo, aprenderei fazendo cursos, aprenderei vendo vídeos, aprenderei observando e investigando. Aprenderei praticando com excelência e devoção. Nunca pararei de aprender e me esforçar em ser o melhor. Mesmo se me sentir derrotado ou se estiver cansado e impotente, continuarei obstinado, seguindo em frente, sabendo que o tempo é de Deus. O que há de novo dentro de mim resgatará e libertará o meu velho eu. No fim das contas, vencerei e prosperarei de forma superabundante. Portas extraordinárias serão abertas e no topo fincarei minha bandeira. Uau! Eu li esse discurso diariamente por mais de 2 anos. Só eu sei quanto essa verdade autoimposta me ajudou a deixar de ser uma pessoa apenas bem-sucedida, passando por alguns percalços financeiros e me tornou um homem financeiramente rico de verdade. Que tal você seguir meu exemplo e escrever o seu discurso da vitória financeira e tê-lo até que ele se torne uma verdade absoluta de conduta e de realização da sua vida? Se você achar que o meu discurso se adapta a você, ótimo, use-o integralmente. Caso contrário, você pode fazer adaptações e criar seu próprio discurso. 6º, correr atrás do próprio rabo. Esse é o erro mais comum na vida das pessoas que entram na jornada do enriquecimento. O normal para a maioria das pessoas é que no início da vida profissional ganhem pouco. Porém, à medida que estudam mais, acumulam experiências práticas e amadurecem, a tendência é de que seus rendimentos também cresçam. Mas então, por que tantas pessoas de fato se tornam ricas? Por que pessoas que ganham muito acima da média da população passam em uma existência de limitações financeiras? A resposta é simples. Elas, como um gato com chocalho amarrado no rabo, passam uma vida correndo em torno de si sem sair do lugar, apenas se cansando em rodopias intermináveis. Em termos financeiros, isso significa dizer que a maioria das pessoas, à medida que ganha mais, também gastam mais, sem se preocupar em aumentar o percentual dedicado aos investimentos. Um dos principais segredos dos ricos é formar mais ativos do que passivos. No entanto, na prática, o que acontece hoje é que à medida que as pessoas ganham mais, elas gastam mais em bens de consumo e não na formação de passivos. Para que fique claro, vamos definir o que são ativos e passivos na mentalidade do enriquecimento. Ativos. Um ativo é tudo aquilo que pode ser adquirido ou criado e que lhe dá renda ou dividendos. Assim, um ativo contribuirá para aumentar o seu poder aquisitivo ou para aumentar a sua independência financeira. Exemplo de aditivos: imóveis para alugar ou vender, ações, direitos autorais, royalties e etc. Passivos. Um passivo é exatamente o oposto de um ativo, ou seja, é tudo aquilo que pode ser adquirido ou criado, mas que lhe gerará despesas periodicamente. Assim, enquanto um ativo aumenta o seu poder aquisitivo de renda, o passivo reduz, já que compromete parte do que você ganha com novos gastos. Exemplo de passivos: apartamento onde você mora, casa de praia, carro de uso pessoal, dívidas contraídas para compra de bens, de consumos e etc. Reproduzindo o que acontece com a maioria das pessoas, vou relatar o histórico da vida financeira de um amigo. Quando nos conhecemos na juventude, ele era estagiário de um grande banco. Com o apoio do pai, logo comprou seu primeiro carro. Surge aí seu primeiro passivo. Muito competente, ele foi promovido e passou a fazer parte do corpo de funcionários do banco e assim teve um salário dobrado. Com a promoção, ele equipou seu carro com som, roda com magnésio e passou a viajar muito mais. Com o passar do tempo, ele pediu demissão e foi trabalhar como executivo em uma construtora.
Na construtora, seu salário novamente dobrou. E com esse novo aumento salarial, trocou de carro, adquirindo um modelo de luxo 0 km. Com o veículo novo e luxuoso vem também o IPVA, seguro mais caro, consumo de gasolina maior, e as revisões agora passam a custar uma pequena fortuna, como ele mesmo costumava dizer. Já que seu patamar financeiro havia aumentado, os restaurantes se tornaram mais caros. Vieram as roupas de grife, os relógios, os ambientes mais sofisticados. Como não podia deixar de ser, tornou-se sócio do melhor clube da cidade. Por gostar de esportes, resolveu comprar um quadriciclo, adquirindo assim outro passivo. Nesse momento da vida, ele ganhava 10 mil reais, porém gastava com seus passivos 10.500. Dessa maneira, ele passou a fazer o pior de todos os passivos: cheque especial e atrasos no cartão de crédito. Aos 30 anos, ele recebeu uma ótima proposta de trabalho que aumentou seu salário mensal para 15 mil reais. Imediatamente ele decidiu comprar um apartamento, pois pensava em se casar em um futuro próximo. Faço a seguir a relação dos seus passivos e as despesas geradas por ele. Primeiro, carro de luxo, IPVA, seguro, combustível, manutenção, revisão e pneus. Segundo, quadriciclo, combustível, manutenção e garagem. Terceiro, título de sócio de clube, mensalidades e taxas extras. Quarto, apartamento, IPTU, condomínio, luz, gás, manutenção e etc. Aos 35 anos, ele fez um dos cursos de finanças pessoais, o Coaching for Money, e lá houve uma completa metamorfose financeira. Ele saiu decidido a se livrar dos seus passivos e construir ativos. O primeiro passo foi vender o carro de luxo para quitar as dívidas com o cartão de crédito e o cheque especial. Numa atitude responsável, comprou não apenas um carro mais barato, mas também com menores juros nas prestações. Como ele usava pouco o quadriciclo, vendeu a metade dele para o seu primo e passaram a dividi-lo. Quanto ao título de sócio do clube, ele também vendeu. Porém, continuou frequentando a academia do clube, pagando infinitamente menos por isso. Por fim, trocou seu apartamento por um galpão, fez algumas mudanças e o alugou para uma pequena transportadora. Quanto aos gastos com restaurantes caros, roupas de grife e relógios, ele obedeceu ao seu orçamento pessoal e reduziu estes gastos para 1/3. O fato é que, antes, mesmo ganhando 15 mil reais por mês, ele acabava o mês devendo. E 3 meses depois do curso, ele tinha 5 mil reais de saldo do seu salário, além de uma renda extra de 5 mil reais com o aluguel do galpão. Ou seja, ele passou a ter um saldo total a cada mês de 10 mil reais e a investir esse dinheiro em terrenos e galpões. Hoje, aos 40 anos, ele continua trabalhando como executivo, seu salário passa de 18 mil reais, porém, possui uma renda ativa de quase 20 mil reais em 4 galpões. A estratégia de enriquecimento foi viver com seu salário, e enquanto a metade de renda de seus ativos é reinvestida, a outra metade é usada para bancar seus passivos. Dessa maneira, ele comprou um apartamento onde hoje mora com a esposa e os 2 filhos, e também comprou uma casa de praia e um segundo carro. Se você olhar com atenção, meu amigo era um gastador já no início do endividamento, e se não mudasse, passaria a vida preso às limitações financeiras. Porém, ele adiou o prazer imediato de gastar tudo a seu bel prazer e passou a gerenciar as 3 variáveis do enriquecimento. Como consequência, se tornou de fato alguém próspero financeiramente. Construa ativos, gere riqueza, produza dividendos e só então comece a gastar com passivos. Esse é o mantra dos permanentemente ricos. Agora que você conhece as 6 armadilhas que podem frear seu crescimento financeiro e impedir seu enriquecimento, cabe a você fazer um exame de consciência e refletir. Veja a relação a seguinte e pontue de 0 a 10 quanto cada uma das armadilhas está presente no seu pensar e agir. Exercício para nós. Armadilhas. Primeiro, guardar dinheiro para os dias difíceis. Pontuação. O que você pensa? Segundo, ficar rico pelo sentimento errado. Terceiro, confundir pessoa física com pessoa jurídica. Quarto, achar que não tem muito a aprender.
Quinto, parar no meio da jornada do enriquecimento. Sexto, correr atrás do próprio rabo. E aí veja o seu total de pontos. Obviamente, quanto mais perto de 60 pontos for sua pontuação, mais preocupante é o feedback e mais fatores impeditivos você tem no seu contexto financeiro. Quanto mais perto de zero, mais livre de armadilhas você está. Seja qual for o seu caso, dê o seu melhor no empenho em mudar suas crenças e seus conceitos financeiros. Novamente quero alertá-lo para que não leia este livro de forma puramente cognitiva, mas também emocional, fazendo todos os exercícios para que possa produzir mudanças nas suas crenças e assim gerar grandiosos resultados na sua vida financeira. Com base na leitura feita aqui, escreva no seu caderno quais as decisões que você tomou.